Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Orodudu. É isso aí, Orodudu, o programa pensado especialmente para empreendedores e profissionais negros de diferentes regiões do Brasil. Então, se inscreva no canal, curta os programas, assista e, claro, compartilhe com seus amigos e muito mais. Vamos lá que o Orodudu está começando. Me conta aí, quando você vai à praia, aquele marzão perfeito, aquelas ondas maravilhosas, você já pensou em dar uma surfada? Pois bem, hoje vamos conversar com alguém que entende muito de surf. Ela foi profissional por 10 anos e há 11 anos é jornalista especializada em surf. Está à frente, é uma das idealizadoras do projeto Surfistas Negras. É professora de surf e é lá do Rio de Janeiro. Estamos falando de Érica Prado, na entrevista de hoje aqui no Orodudu. Olá, eu sou a Érica Prado, sou ex-surfista profissional, idealizadora do movimento Surfistas Negras e jornalista. O surf entrou na minha vida ainda na pré-adolescência, na cidade de Itacaré, no litoral sul da Bahia, e de forma super orgânica, assim, porque meu irmão mais velho já praticava o surf e eu fui muito na onda de querer fazer a mesma coisa que meu irmão mais velho. Então, comecei a surfar com uma prancha de bodyboard, depois eu passei para pranchinha, sempre com as pranchas mais velhas no início, depois comecei a ter pranchas boas, ter bons equipamentos, e o surf me trouxe sempre um sentimento de liberdade, né? Sempre que eu tô dentro d'água, eu me sinto liberta e empoderada. O surf sempre me trouxe essa sensação de poder, né, de empoderamento. Por isso que eu me apaixonei pelas competições, logo, foi à primeira vista, foi amor à primeira vista, eu queria ter aquela sensação da vitória, né, de me sentir a campeã, seja ficando em último lugar e fazendo um pódio, ficando em quarto lugar, ou ficando em primeiro. Sempre foi muito prazeroso participar de competições e estar nesse ambiente da natureza, de um esporte a céu aberto, que traz sensações tão boas. Então, é um esporte que fez parte de toda a minha trajetória de vida. Mesmo depois eu parando de competir, eu continuei trabalhando com surf, dando aulas de surf. E é um esporte que me faz muito bem, não pretendo parar tão cedo. Bom, a realidade do surf feminino no Brasil é bem difícil, tanto em termos de estrutura para as atletas e apoio financeiro e suporte, como falando de eventos, né? Antes da gente atravessar essa situação de pandemia, né? Muito antes de pandemia, as meninas ficaram 5 anos sem o circuito e nos últimos anos, no ano de 2019, no ano de 2020, aconteceu uma tentativa de reerguer o circuito, né, trazendo a categoria feminina de volta, mas ainda assim são poucos eventos. Então, assim, são poucas as meninas que conseguem viver integralmente do surf e para o surf. Enquanto muitos homens conseguem viver do surf, viajam para surfar e para fazer surf trips e evoluir, as mulheres não têm esse acesso, porque não tem investimentos, não tem investidores e não tem patrocínio, né? E isso, o reflexo disso a gente vê no circuito mundial. Enquanto no masculino a gente tem 11 homens, no feminino a gente tem uma mulher. E as pessoas perguntam, por que tem esse gap? Por que a gente não tem uma nova geração chegando para substituir a Silvana Lima ou a Tatiana Weston Webb? A gente não tem isso justamente porque a gente não está investindo como deveria na base. Existem muitas mulheres que surfam pra caramba, que têm talento e capacidade de ocuparem os espaços, né, e entrarem para o WCT, por exemplo. Mas, para que isso aconteça, elas precisam participar do circuito de acesso, elas precisam viajar para evoluir em diferentes tipos de onda. Então, assim, é toda uma cadeia que precisa ser contemplada. Não é só, vamos lá e vamos colocar uma surfista, vamos conseguir um patrocínio aqui para ela agora e vamos ter uma surfista lá. É degrau a degrau, né, que vai se construindo uma carreira. Então, atualmente, eu sinto que as meninas não têm tanto apoio
né? Uma realidade muito parecida com o que a gente viveu há 20, 15 anos atrás, só que com um agravante. Hoje em dia a gente também não tem eventos. Na minha época, no início dos anos 2000, existiam o circuito de acesso à elite do surf brasileiro e à elite do surf brasileiro. Eram circuitos fortes, que tinham premiação em dinheiro, e hoje em dia a gente não tem esse circuito. A gente tem um circuito unificado, que no momento está paralisado, e pouquíssimas marcas investindo nas meninas. Pouquíssimas marcas. Então, fica aqui o meu pedido aí para os empresários. Olhem para as mulheres que surfam, olhem para a nova geração, porque tem muita menina surfista com potencial precisando do seu apoio. Ela nasceu em 1740. É uma personalidade religiosa de devoção popular brasileira, cultuada informalmente pela realização de supostos milagres. Seu culto foi iniciado em 1968, quando numa exposição da Igreja do Rosário do Rio de Janeiro, em homenagem aos 80 anos da abolição, foi exposto um desenho de Etienne Victor Arago, representando uma escrava do século XVIII que usava máscara de Flandres, que permitia a pessoa enxergar e respirar, sem contudo levar alimento à boca. No imaginário popular, Anastácia era uma mulher de linda e rara beleza que chamava a atenção de qualquer homem. Ela era curandeira, ajudava os doentes e com suas mãos fazia verdadeiros milagres. Por se negar a ir para a cama com seu senhor e se manter virgem, apanhou muito e foi sentenciada a usar uma máscara de ferro para toda a vida, só tirada às refeições e ainda sendo espancada, o que a fez sobreviver por pouco tempo, durante o qual sofreu verdadeiros martírios. Anastácia é reverenciada tanto no Brasil quanto em países africanos. Esta é Anastácia, uma empreendedora além do seu tempo, aqui no nosso Minuto Preto. Eu acho que o momento mais marcante da minha carreira como surfista aconteceu recentemente num evento especial da WSL, chamado A Onda do Bem, porque foi um evento que eu participei como convidada, uma bateria especial e com a presença de alguns dos melhores surfistas do mundo. Eu participei de uma bateria para figuras públicas, e nessa bateria eu reencontrei antigas adversárias do circuito brasileiro, e eu estava muito tempo sem competir, então foi muito legal, foi muito importante ter conquistado aquela vitória e ser carregada por dois campeões mundiais, o campeão mundial Pro Júnior, o Lucas Vicente, e o atual campeão mundial da WSL, que é o Ítalo Ferreira. Então foi um momento marcante, assim, de muita alegria e que me deu muita autoconfiança para seguir nessa batalha. Ser mulher negra no Brasil é um grande desafio e no surf não seria diferente, né? Só que eu demorei um tempo para entender essa realidade, o racismo que as meninas negras enfrentam no ambiente do surf. Em toda a minha carreira de surfista profissional, eu nunca tive um patrocínio principal. E quando eu falo isso, as pessoas falam: ah, mas atualmente as meninas também não têm patrocínio, tá difícil para todo mundo. Sim, tá difícil para todo mundo, a gente vive uma crise, estamos atravessando uma crise interminável. A desculpa é sempre a mesma, mas as meninas negras e nordestinas são as mais preteridas, são as que menos têm patrocínio, são as que menos têm suporte. Então acho que o principal desafio da minha carreira de surfista foi não ter esse suporte, não ter esse apoio financeiro de uma grande marca para que eu pudesse avançar com a minha carreira. Tanto que quando eu virei surfista profissional e fiquei conciliando o surf com a faculdade de jornalismo, chegou um momento que eu vi que não tinha como eu continuar me bancando para os eventos, sendo que o jornalismo tinha um caminho ali a ser seguido. Eu comecei a trabalhar com jornalismo, comecei a trabalhar com TV e vi que eu tinha que fazer uma escolha. Chegou um momento que não dava, que eu não estava conseguindo me dedicar à vida de atleta e não tinha dinheiro para bancar a minha vida de atleta. E foi aí que eu escolhi se trilhar o caminho do jornalismo. Bom, eu comecei a me
reconhecer como uma mulher que é uma referência e inspira outras mulheres há pouquíssimo tempo. Porque a gente não é ensinado na escola que podemos ser essa referência, que podemos inspirar pessoas. Eu fui muito silenciada durante a minha vida inteira, mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a perceber que eu era uma referência, que eu podia fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E foi justamente aí que eu criei o movimento Surfistas Negras, né, com o intuito de de enaltecer as mulheres negras do Brasil que pegam onda ou que movimentam a cena do surf e, ao mesmo tempo, estimular que novas meninas se vejam no esporte e surfem, né? E tomem coragem de aprender a surfar e tudo mais. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar, né? A gente colocar para fora o que a gente sente, porque a nossa coragem vai encorajar outras mulheres. Então, o que eu digo para as meninas que querem começar a surfar é que comecem, procurem um caminho, procurem uma rede, procurem um projeto, procurem professores que sejam especializados em surf para te ensinar, principalmente mulheres. Vamos valorizar o trabalho das mulheres e é isso, tem que começar a surfar, tem que se sentir parte disso, sinta-se acolhida. E eu dou a maior força para todo mundo que quer começar a surfar. As pessoas às vezes acham que é uma coisa impossível. Não é impossível. Experimente, se jogue.